Oi, gente, boa noite. Só tô aguardando o Robson Amorim entrar. Entrou. Olá, Olá, boa noite. tudo bem? Tudo bem? Agora sim, que estamos juntos, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria é de agradecer a oportunidade da gente estar conversando essa noite. E o primeiro agradecimento vai para o Grupo Marlan por ter nos cedido o tempo do diretor-geral. Já vi que a Marli está aí com a gente. Marli, um super obrigada por ter topado esse desafio da gente conversar sobre velocidade e antifragilidade no meio do cenário que a gente está vivendo, com foco em resultados, né? Então, para nós começarmos, Robson, eu gostaria que você falasse de uma forma breve sobre a tua trajetória profissional, pode ser? Pode, claro. Todos me ouvem, tudo bem? Estou falando aqui de São Paulo, do Brás, né? Abri um pouquinho o mercado, a gente já veio para a rua para ver como é que as coisas estão, né? Acabou de passar um avião aqui em cima. Bom, meu nome é Robson Amorim, eu tenho uns 30 e poucos anos de trajetória no ramo têxtil, né? Dos quais 20 anos no Grupo Marisol, sendo 12 como diretor comercial. Saí de lá em 2009 e fui para o Grupo Lunelli. Fiquei 4 anos lá no Grupo Lunelli também na direção comercial. Tive algumas incursões no mundo do franchising, onde a gente foi master franqueado da Mormai, uma passagem aí pela Mormai de algum tempo, alguns anos. E na época eu comecei a fazer consultoria. A Marli me convidou para fazer consultoria na Marlan, isso tem 7 anos atrás. Eu fiquei 3 anos como consultor e gostei tanto da empresa e do trabalho que a gente desenvolve lá, que estou na Marlan há 7 anos, dos quais 4 como executivo, como diretor-geral da empresa. Basicamente, resumidamente, mas a minha carreira começou mesmo no RH, eu nasci no RH. Eu nasci no RH, eu fui presidente da BRH Santa Catarina há muito tempo atrás, quando tinha cabelos pretos ainda, né? E fui gerente de RH da Marisol, e foi, na verdade, pelas mãos do Vicente Donini, que é uma pessoa que eu tenho uma grande gratidão, porque ele que me levou para a área comercial e para onde eu me desenvolvi e estou até hoje. Resumidamente, é isso. Então tá bem. Robson, olha só. O tema que nos uniu, né? Que uniu uma empresa de serviços e uma indústria como a Marlan, foi a questão do resultado, né? A necessidade de trazer resultado, aqui falando da VL, de uma empresa de serviço, e do outro lado, de uma indústria, né? Então, o que eu gostaria de você começasse falando é assim sobre o nosso tema, né? Velocidade e antifragilidade foram pilares para tua construção nesses últimos, vamos colocar, 100 dias. Isso. Eu vou te colocar a coisa da seguinte maneira. É que faz 4 meses que tudo isso aconteceu, né? Parece que faz muito mais tempo. Parece que faz mais tempo, né? Na verdade, quando aconteceu tudo isso e nós paramos e tudo mais, e ficamos lá dentro da empresa, eu e a Marli, pensando o que esse troço vai dar, o que isso vai acontecer, como é que vai ser o negócio, é importante deixar claro que hoje, quando a gente olha pelo retrovisor, a gente já enxerga várias coisas, mas naquele momento lá era uma incerteza total. A gente vivia realmente um caos, não só pela pandemia, mas pela incerteza, né? E naquele momento que nós resolvemos fazer, nós resolvemos colocar o caixa no centro da estratégia.
Esse foi o nosso primeiro grande desafio, colocar o caixa no centro da estratégia para a gente cuidar de sobreviver, tá? Então, levamos aquele soco, tonteamos, espera aí, o que vamos fazer? Vamos sobreviver, vamos colocar o caixa no centro da estratégia. Aí depois nós partimos para toda essa questão. Onde é que entra o tema velocidade e antifragilidade? Velocidade, através de uma live que a gente assistiu do Lobão, né? E o Lobão falou muito nessa questão de velocidade e tal. E, poxa vida, naquele momento não era mais momento do ortodoxo, daquele programinha, da coisa muito... Peraí, vamos fazer, nós precisamos sobreviver, nós precisamos fazer resultado, nós precisamos gerar outras fontes de receita, etc. Depois eu vou falar sobre isso. E a velocidade foi muito importante, além do engajamento. O conceito de antifragilidade... na verdade, eu leio o Taleb desde lá do começo dos anos 2000, quando ele fez a lógica do cisne negro, que ficou um livro muito famoso, principalmente pelas pessoas que investiam no mercado de capitais. Não era o meu caso, mas na época o Taleb colocava que justamente no caos você encontra grandes oportunidades. E ali ele começou a cunhar o conceito de antifragilidade. Nós não levamos para dentro da Marlan o conceito propriamente de antifragilidade, mas, na verdade, nós acabamos utilizando um pouco desses conhecimentos, e eu não tenho nenhuma dúvida que foi base para a gente, porque a gente não foi num processo de resiliência, né? A gente foi num processo de melhorar com o caos, de evoluir com o caos, de aprender com o caos e fazer diferente, né? Porque o resiliente volta a ser o que era antes, né? Eu tenho certeza que a gente nunca mais vai voltar a ser o que era antes. E se tiver alguém que ainda espera que vai voltar a ser como era antes, eu vou dizer, não vai voltar a ser como era antes. Até porque o aprendizado foi muito grande nesse período, né? Eu quero só situar as pessoas, que eu estou vendo que tem muita gente entrando agora, que a nossa conversa ela vai seguir em 4 eixos, que nós acreditamos que é a receita para conseguir transformar o cenário que a gente está vivendo, que é um eletrocardiograma em relação ao mercado, né? Então, nós vamos falar de cultura, nós vamos falar de pessoas, nós vamos falar de custos e de inovação. Né? Tô vendo que tem bastante gente começando com a gente agora. Então, Robson, o que eu gostaria ainda para pegar esse teu início, né? Que é uma pessoa, um grande conhecedor da indústria do varejo, e aí versus um cenário de total mudança no comportamento do consumidor da noite para o dia. Então, assim, o que era um projeto do digital se tornou uma necessidade, e eu estou falando em comportamento de compra, e eu estou falando em transformação digital das nossas empresas. Então, em relação a isso, eu queria que você comentasse, quero que você comente, né? Como é que você lidou com esse cenário versus uma indústria que até março vendia no modelo tradicional de coleções, através de representantes, e de repente o comportamento do consumidor muda. Tá. Eu queria primeiro colocar o seguinte, você colocou como é que você lidou. Assim, eu gosto de gente, eu gosto de lidar com gente. Talvez a minha característica maior e mais interessante seja a formação de equipe e lidar com gente. Então, eu quero te dizer que a Marlan está conseguindo bons resultados nesse período, graças a um trabalho muito forte de equipe, graças a um trabalho muito grande de engajamento. Então, eu quero até começar, eu sei que tem muita gente da Marlan do nosso time aqui, que eu tenho visto aqui, eu estou vendo as pessoas entrando, agradeço a todo mundo que está aqui, e já de cara para a nossa equipe fazer um grande agradecimento, porque a gente só fez isso com esse time. Tá? A gente tem um time, eu falo um palavrão de vez em quando, assim, a gente tem um time foda. A gente tem um time foda, entendeu? Então, eu e a Marli, né? A Marli, como fundadora da empresa, a gente trabalhou junto. Nós não tivemos um dia de folga nesse período, enquanto mesmo nos momentos que a gente mandou as pessoas para casa, que a gente pode falar sobre isso, nós estávamos lá todos os dias discutindo o que íamos fazer. Né? Ela focou muito em cima de caixa e coisa desse tipo, e
e nessa parte toda de compras caixa, cuidando desse financeiro, eu fui pensando na parte estratégica, o que vamos fazer. A gente formou uma dupla, trouxemos a direção, todos os nossos gestores para dentro, para a gente poder evoluir com isso. Falar de consumidor e de comportamento de consumidor ou do lojista em si é quase uma outra live, né? Mas, assim, resumidamente, o que a gente sente no nosso segmento é que, óbvio, né? Não tem como ser como era antes e as empresas vão ter que se reinventar, porque como é que faz para entrar numa loja, uma mulher, por exemplo? Nós vendemos roupa infantil, mas vamos falar do têxtil como um todo, uma mulher entrar numa loja para comprar uma roupa e não poder provar essa roupa, como é que faz? Hoje é assim, né? Daqui a pouco volta ao normal, né? Um lojista que está fazendo uma programação de compra para receber um produto daqui a 30 dias e esse produto ele não sabe se a cidade dele vai fechar, vai ficar aberta por conta da pandemia. Como é que faz? Programa, não programa? Então, a gente está analisando muitas coisas que a gente entende que vai mudar nesta relação, desde lançamento de coleção, de produto, de frequência de lançamento, de data, de uma série de coisas que a gente precisa repensar. E, obviamente, que o digital está muito no meio disso. Nós, como indústria, não somos do mundo digital. Temos que aprender com o mundo digital e aprender muito rapidamente. Estamos extremamente atrasados, né? Mas é mais ou menos por aí, tá? Aí depois eu queria falar um pouquinho dessas ações que a gente fez e tal, mas legal. Mas assim, ó, comportamento do consumidor está mudando radicalmente. E o mundo digital, o mundo do e-commerce, que já vinha numa crescente, agora agora tem 25% a mais da média de crescimento que já vínhamos tendo, né? Então, veio para ficar. Pessoas de idade usando um iFood, usando aplicativos de banco que não pode ir para o banco, enfim, mudou tudo. Entendi. Teve alguma ação, Robson, você como diretor da empresa, né? Vendo todo esse cenário, com esse DNA de gestão de pessoas, com a necessidade de trazer resultado, teve alguma ação específica que você fez junto ao cliente? Alguma coisa diferente? Já que nós temos aqui, os teus representantes me ligaram ontem, o dia todo, dizendo assim, querendo participar, e eu achei muito legal, né? Chega a ser emocionante o envolvimento da equipe Marlan para que a gente esteja conversando sobre isso e que a Marlan esteja, eu não vou dizer assim, comemorando resultados. Não, eu sei que tem resultado bacana, mas há um longo caminho e é dia a dia, né? Mas voltando à minha questão, você como crachá de diretor geral, com todo esse know-how que você disse que teve por gestão de pessoas, diretoria comercial de grandes indústrias e esse desafio. Fala pra gente como é que foi. Bom, vou começar te colocando da seguinte maneira. O engajamento da equipe foi o ponto crucial. Para poder, vou falar tudo que a gente fez, mas eu até vou colocar o seguinte, para poder avalizar o que a gente fez, falar um pouquinho de resultado. Nós estamos aqui vivendo um dia após o outro. A gente não está fazendo planejamentos de longuíssimo prazo, porque a gente não sabe o que vai acontecer ali na frente. Então, obviamente, nós sofremos no mês de março, tivemos muitos cancelamentos. O mês de abril praticamente inexistiu, porque todo o mercado estava fechado. Mas nesse período do mês de março e mês de abril, que praticamente inexistiu, a gente estava dentro de casa, fazendo muita coisa mesmo, que eu vou explicar. E isso já repercutiu no mês de abril, no mês de maio. O mês de abril foi ruim. O mês de maio, onde a gente teve um empate técnico com o ano anterior, mas tivemos um lucro líquido bastante interessante, de 2 dígitos. O mês de junho, nós fizemos 20% de crescimento sobre junho do ano passado, e esse mês de julho, nós já estamos vendidos, com a carteira em casa, e nós vamos crescer em torno de 40% sobre julho do ano passado. E estamos agora trabalhando para o mês de agosto. Isso é muito bacana. Não estamos sentados e comemorando nada, porque a gente, como eu falei, não sabe. Nós estamos no meio de uma crise, temos que aprender com ela e, obviamente, temos que olhar um dia após o outro.
Resumidamente, algumas coisas que a gente fez, eu quero começar colocando o seguinte. Nós, obviamente, aproveitamos tudo que foi possível aproveitar que a legislação nos permitia, né, paralisando a fábrica por uns 15 dias, depois a gente começou com 70% de redução de jornada, depois com 50%, fizemos isso também, e nós também fizemos alguns desligamentos que foram necessários e mais em cima de contratos de experiência, mas algumas pessoas que a gente não gostaria de ter dispensado, mas isso também aconteceu e que, se possível, daqui a pouco a gente traz de volta. Traz de volta. Mas foram não dá para falar poucas pessoas, porque foram pessoas e pessoas, todas elas são importantes para nós, mas foi necessário para a sobrevivência do negócio, né? Foi necessário quando a gente fala de colocar o caixa no centro. Depois a gente começou a voltar com todos os processos de segurança possíveis e cuidando realmente das pessoas, mas acho que algumas coisas fundamentais. Quando a gente fala de colocar o caixa no centro do negócio, não adianta só eu ou a Marli, que é a presidente da empresa, cuidar do caixa. Todo mundo tem que cuidar. Nós trouxemos todo mundo para a sala de aula para entender o que é fluxo de caixa. O que é isso? Como é que uma venda de hoje repercute lá na frente, ou uma não venda de hoje repercute? Enfim, a gente colocou todo um aprendizado para a equipe toda sobre necessidade de capital de giro, sobre fluxo de caixa, para todo mundo ser dono disso. A gente trouxe um propósito fundamental e imediato, né, e urgente, que era um propósito de sobrevivência, e todo mundo tendo esse conceito de dor de dono, que a gente já vinha trabalhando anteriormente a isso. Então, isso realmente aconteceu, fizemos isso. Uma outra coisa fundamental é que a Marli conduziu um trabalho que foi muito bacana de lives, porque a Marli, que está nos assistindo, ela é viciadinha em lives, né? E ela começou a dizer, vamos ver live, vamos ver live, vamos ver live, todo mundo vê live. E aí começou o engajamento de todo mundo ver live, a fábrica inteira vendo live, e o RH lançou uma campanha lá dentro, inclusive, com premiação para quem via live, não só via, mas também dividia as lives. Aí uma vez por semana tinha um encontro obviamente não era físico, mas era via Zoom. Aí as pessoas que estavam ou em home office ou ali no trabalho tinham um horário às 4 da tarde sempre para dividir conhecimento. Isso foi muito legal, porque essa divisão de conhecimento ela trouxe para nós muita informação que a gente pôde aplicar e também ajudou a quebrar a ansiedade um pouco. Sabe, porque a insegurança das pessoas, do tipo assim, vamos quebrar, não vamos quebrar, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. E na medida que a gente aprendendo, e na medida que a gente foi implantando coisas, nós fomos evoluindo. E aí depois, quando eu comecei a ler mais profundamente a antifragilidade, eu digo, puta que... Oi, eu falei um palavrão agora. A gente fez isso. A gente fez isso, porque a gente trabalhou, as pessoas... A gente evoluiu demais lá dentro, né? A gente evoluiu muito mesmo, né? Então, foi bacana. Bom, aí o que a gente fez? Robson, desculpa te interromper, mas por falar em envolvimento e engajamento, eu gostaria que as pessoas ficassem super à vontade em fazerem perguntas ali no box, onde está escrito comentar, e aí a gente vai respondendo e vai conversando. A ideia é realmente uma troca e um bate-papo para a coisa fazer sentido, né? Pois é, isso aí, vamos lá, vamos trocar, é isso aí. Tá. É ótimo a gente trocar. E aí, o que aconteceu? Bom, a gente começou, mercado fechado, fábrica parada, o que vamos fazer? Vamos primeiro começar a ajudar. Aí a gente começou a fazer máscaras, porque começou aquela história da máscara caseira, mesmo ainda sem ser obrigatório o uso de máscara, porque ninguém falava de obrigatoriedade de uso de máscara, bem lá no começo. A gente fez muitas máscaras, não sei quantos milhares de máscaras a gente fez, colocou na portaria da empresa e comunicou na comunidade, venham buscar máscara gratuitamente na portaria da Marlan. E a gente deu máscara para a comunidade, a gente deu muita máscara. Isso foi muito bacana. Aí quando a gente deu máscara, a gente viu que a gente sabia fazer máscara, eu pensei comigo, a única coisa que está aberta é supermercado. As lojas estão fechadas, então eu vou falar com os caras de supermercado. Daí a gente foi para cima de supermercado.
Aí o primeiro negócio que a gente fechou bacana foi com a rede Angeloni, que é a maior rede de Santa Catarina de supermercado, uma das maiores e tal. E a gente fechou um contrato bacana de máscara e colocamos máscara dentro. Aí, na sequência, começou a vir, a pipocar essas legislações de cada cidade, obrigatórios de máscara, obrigatório, obrigatório, obrigatório. Eu disse, poxa vida, se eu vendo por uma rede regional, eu vou vender para uma rede nacional. E daí a gente foi para eu vou dizer que é a maior rede de supermercados do Brasil, que a gente fechou um contrato gigantesco para fornecimento de máscaras. Isso nos motivou. Aí, com isso também, a Marli, com os contatos dela, conseguiu fechar um negócio onde a gente cortava, a gente usou capacidade da nossa área de corte para cortar jalecos, cortar máscara de TNT, que a gente ajudou a ocupar a capacidade instalada. Aí, a parte disso, eu comecei a ver que pijama era um bom negócio. A gente não vende pijama. E nós tínhamos malha sobrando lá na fábrica e tal. Aí desafiamos a área de produto. Em uma semana, a gente tinha uma coleção de pijamas que a gente colocou no mercado. Em uma semana, não o produto final, mas as peças fotografadas para serem vendidas, e foi um sucesso de venda. Uma semana, isso é quebrar paradigma, com o time, velocidade. Isso é muito quebrar desculpa paradigma. te interromper, Robson. Quebrar paradigma do fio ao pavio, né? Sim. Tu na ponta, como diretor, negociando, a Marli dando apoio, o pessoal do desenvolvimento de produto, me imagino que deve ter tido muito frio na barriga. Como assim? A gente nunca produziu isso. E o time fez a coisa acontecer em uma semana. Mas sabe o que acontece? É com muita vontade, com muito desejo. Porque lá atrás teve a conversa, teve a discussão, teve o engajamento do tipo, pô, vamos salvar essa empresa e vamos melhorar, vamos aproveitar esse momento. Então, isso foi bacana. Então o desafio vinha, as pessoas pegavam, pessoal, agora vamos fazer um bazar. Vamos fazer um bazar, eu lancei a ideia lá, vamos fazer um bazar com um horário marcado e com venda pelo WhatsApp. Todo mundo comprou a ideia. A gente vendeu 3 vezes mais do que a meta estabelecida. Tá? 3 vezes mais. E a equipe trabalhou direto, fora de hora, fazendo a coisa acontecer. Uma loucura. Pegamos os nossos kits de inverno, fizemos um baita do trabalho de venda pronta entrega. Então, a gente foi fazendo coisas para engajar a equipe e para a gente trazer resultado, né? Outra coisa bacana, a gente pegou os funcionários que estavam com redução de jornada e ganhando menos dinheiro e falando, vocês podem entrar dentro da nossa expedição, vocês pegam a quantidade de peça que vocês quiserem em consignação e vocês vão vender porta a porta. E liberamos os funcionários, a gente ensinou eles a vender porta a porta e liberamos os funcionários para vender porta a porta. Então, muita gente pegou, muitos não deu certo, levou, mas não deu certo, não tem habilidade para venda, mas nós temos pessoas dentro da empresa que estão ganhando dinheiro com isso. E ganhando comissão bacana disso, sabe? Desculpa eu te interromper, meu papel aqui é fazer perguntas e ouvir respostas, mas você tocou num ponto que eu penso que seja fundamental, que é a questão, a visão ecossistêmica, né? De envolver a comunidade. Então, assim, pensar na comunidade e gerar valor para ela é um pilar de sucesso, na tua opinião, a partir dessa experiência? Com certeza. Com certeza. A gente está inserido, né? Nós somos uma empresa de médio porte, inserido numa comunidade que é a cidade de Guaramirim, que é uma comunidade pequena, que nós temos lá os nossos 30 mil habitantes, nós estamos inseridos ali dentro. Então, nós temos obrigação com os funcionários, com a família dos funcionários, com as pessoas que estão ali inseridas, e nós fizemos muita coisa. Por exemplo, além das máscaras, durante o bazar, a gente pedia para cada pessoa que fosse no bazar, trazia 1 quilo de alimento, e a gente combinou que para cada 1 quilo de alimento, a Marlon daria outros 3. E nós distribuímos algumas toneladas de alimento para pessoas que estavam precisando muito de comida, né? Enfim, são coisas que a gente vai fazendo na comunidade e que eu posso dizer que as pessoas que estão dentro da empresa têm orgulho de trabalhar ali e tem muita gente de fora da empresa que gostaria de trabalhar. E isso não é mérito de um ou de outro, isso é um organismo vivo, certo? Nós temos os nossos valores,
os nossos valores são divulgados dentro da empresa e nós defendemos eles e nós multiplicamos eles e a gente vive eles, tá? Dentre os quais a simplicidade, né, que é muito forte para a gente, a fé, que é muito forte para a gente, o compromisso com o resultado, que é muito forte para a gente. Então, a gente tem algumas coisas que são bastante importantes para nós. Então, essas coisas todas a gente conseguiu fazer muito rapidamente e a gente foi vendo que estava dando resultado, que o resultado estava vindo, e a gente começou a trazer as pessoas de volta, de repente, ó, tá em redução de jornada, vem que eu estou precisando de você e tal. Mas continuamos lá dentro hoje, no dia de hoje, continuamos falando a mesma coisa. Precisamos evoluir, a gente não sabe o dia de amanhã, vamos aprender com isso, para não voltar a ser o que era antes. Né? Tava bom, mas pode ficar bem melhor. Bem melhor. Tá? Assim, em linhas gerais, diga. Eu vi que a Marli comentou ali valores engajados, né? E eu pensei, a gente vai conversar sobre competências, pelo menos é uma lição que nós estamos fazendo, uma lição de casa aqui na Veli, que é rever as nossas competências, né? E nós conversamos um pouco sobre isso, a questão da velocidade, a questão do protagonismo, da antifragilidade. Eu queria ouvir de ti se houve alguma mudança, como é que vocês revisitaram esse conteúdo, né? Aproveitando ali a interação da Marli. Certo. Assim, você conhece, né? Vocês conhecem, né? Você e a Flávia, vocês conhecem a Marlan, que vocês já fizeram um trabalho com a gente no passado e nos ajudaram muito a gente definir as competências do líder Marlan, né? Sim. Você lembra disso, né? Sim. Dentre as competências, a gente tem várias competências, foco no resultado, toda essa questão de engajamento, trabalho de equipe, cuidar de gente, entre outras. Eu me lembro que tinha uma que a gente discutia e que lá atrás, faz alguns anos, vocês falavam, eu mandei colocar resiliência. Lembra disso? Eu mandei colocar resiliência tem que ser uma competência para nós. E por que isso? Porque nós somos exigentes. A Marlan não é um parque de diversão. A gente trabalha muito. Nós somos uma empresa enxuta. Nós somos uma empresa com gente que faz 2, 3 papéis. A gente tem pessoas que trabalham muito lá dentro. Não é assim. E assim que tem que ser, tá? E a resiliência do tipo, tem que aguentar porrada. Tem que aguentar porrada. Aquela história, né? O João Bobo leva um soco, volta para o lugar e tal. Eu me lembro de não, resiliência, será? Tal. Ficou resiliência. Hoje eu não tenho nenhuma dúvida em trocar resiliência por antifragilidade. Mas na ocasião, a gente aplicava muita coisa, mas não conhecia os conceitos como a gente conhece. Eu já agora destruí o livro de antifragilidade do Taleb e vou te dizer que é alguma coisa que eu, de alguma maneira, acho que tenho na minha essência, essa coisa de aproveitar as oportunidades e crescer com ela, né? Aproveitar as oportunidades, as dificuldades. Já passei por muitas dificuldades no mercado nos meus 30 anos, nunca uma igual a essa. E posso dizer que também nunca uma tão rica do ponto de vista de oportunidade, do ponto de vista de aprendizado, do ponto de vista de evolução, quanto esta. Porque é muito importante dizer que essa questão da resiliência, que você é reativo e você volta para o ponto original, né? Na física, a resiliência é isso, né? Você mexe com uma matéria e ela volta para o ponto original. No caso da antifragilidade, isso é uma virtude, né? Uma virtude que você vai desenvolvendo no mundo volátil, no mundo incerto e tal. Então, é uma característica, né? Que você melhora na adversidade. Então, isso é uma coisa que a gente não pode perder nunca mais. Não pode perder nunca mais. Eu mesmo, assim, eu tenho 54 anos de idade, como eu percebi as minhas carências, como eu percebi coisas que eu preciso melhorar, né? E como é bom você ter coisas que você pode evoluir, que você pode aprender e tal, e você nunca está com aquele copo cheio e tal. Então, assim, quem conseguir pegar este momento e enxergar metade do copo cheio e utilizar isso positivamente, eu não tenho dúvida que vai ter resultado, não só resultado em termos de números financeiros dentro da empresa,
mas resultado em termos de evolução profissional, evolução pessoal. Isso. Uhum. Porque você tem que, meu Deus, quanto aprendizado nós estamos tendo. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida de que está sendo fantástico esse momento. Então, eu troco hoje nas nossas competências a palavra resiliente pela palavra antifrágil. Não tenho nenhuma dúvida disso. E vou me dedicar a isso dentro da organização, de cada vez mais formar profissionais antifrágeis para que a gente seja uma empresa antifrágil. Sim. Eu estou aqui sorrindo com os olhos porque a Marli fez um comentário de não desperdiçar a crise, né? E isso é bastante do DNA da empresa, da história da Marlan. Uhum. E aí lembrei quando a gente estava lá debruçado com o time da Velha, com o time da Marlan, contigo, com a Marli, com a Flávia, Patrícia e tal, discute os gestores. Tinha uma coisa muito forte que veio da Marli sempre, que era, ela queria a liderança focada na ação. Né, Robson? Então, eu não tenho dúvida que, além da questão do antifrágil, essa coisa de esquece o crachá, regaça a manga e vamos juntos, né? Isso mesmo, agora, exatamente. A pitada que teve importante, não foi pitada, é o que fez revolucionar, foi a questão da inovação que tu acabaste de falar, teve que desenvolver coleção, vender para cliente que não era o foco de vocês, abrir mercado. Fala um pouco para a gente, Robson, pensando no cenário de vocês, de inovação e transformação digital dentro desta realidade. Sabe o que acontece, de novo, né? Quando você nasce num ambiente de uma startup, por exemplo, né? Você nasce num ambiente de pura inovação. Né? Quando você é uma empresa recém-nascida, você nasce num ambiente de pura inovação. Quando você é uma empresa que tem 31 anos de idade, como tem a Marlan, e tem coisas que são muito fortemente enraizadas, a gente tem que entender que o processo de inovação ele acaba sendo um pouco mais complexo, mais lento. E como nós somos indústria têxtil, eu diria que mais ainda, porque a indústria têxtil não é uma indústria de tecnologia de ponta, ok? Então, é preciso contextualizar o ambiente onde a gente está inserido, né? Então, você falar de inovação, então, assim, ó, talvez esse tenha sido um dos maiores pontos de progresso nosso, porque não tenho vergonha de dizer que nós não temos ainda um e-commerce. Porque a maioria das indústrias do nosso segmento tem um e-commerce para dizer que tem, para vender meia dúzia de peças para um consumidor final. Não, vamos implantar um e-commerce. Nós estamos com uma consultoria lá dentro e vamos implantar um e-commerce. Um e-commerce que pretende que seja forte. A nossa venda é feita através de representantes comerciais. Nós temos muitos que estão nos ouvindo aqui hoje e tal, que estão acompanhando, e eu aproveito para agradecer a nossa equipe de representantes pelo trabalho que fizeram. E lá no começo da pandemia, quando eles não tinham o que vender, eles vinham para mim, Robson, dá para arrumar um adiantamento para a gente, um outro pedindo adiantamento, e a gente sentado em cima do caixa, sem ter condição de dar dinheiro para eles? Sabe o que a gente fez? A gente lançou uma campanha, ninguém fez isso. A gente lançou uma campanha que foi o seguinte, cara, a gente não consegue, mas a gente precisa de pedido. Coloca um pedido na fábrica, a gente não vai te adiantar, a gente vai te dar 50% de comissão extra na semana seguinte. Então, a gente tirou de onde não tinha para aumentar a comissão dele em 50%, porque a gente dependia dele para vender e muitos altamente se engajaram e começaram a vender por telefone, porque isso foi outro paradigma. Como é que faz para vender? O representante pega o mostruário e sai para vender. Tem que aprender a vender à distância. Nós temos que ensinar o nosso profissional a vender à distância. Então, a gente implantou uma plataforma B2B para o nosso cliente lojista poder entrar dentro da fábrica e comprar diretamente, sem precisar passar pelo representante, pagando comissão para o representante normalmente. Tá? Nós nos aproximamos bastante do representante. A gente, através do Vimeo, eu comecei a fazer vídeos orientativos para o representante. A gente implantou o Instagram focado no representante. Então, a gente está implantando o B2C. A gente entrou fortemente nessas questões de desenvolvimento deles. Implantamos o B2B.
Aproveitamos essa oportunidade também e implantamos uma plataforma de PLM para encurtar o processo de desenvolvimento de produto de coleção. A gente não parou, não paramos de jeito nenhum. Fizemos muitas coisas lá dentro, focado no mundo digital, tá? Então, eu diria que fazer uma coleção em uma semana foi uma inovação, uma quebra de paradigma, que é uma coisa meio ridícula. Mas é o seguinte, desde os meus tempos de Marisol, que eu pensava que em algum momento a gente tinha que parar de produzir catálogo impresso. Fazer catálogo impresso. Até ontem, se eu falasse em não imprimir um catálogo, meu representante ia dizer, eu não consigo vender se não tiver um catálogo. E agora é o seguinte, eu botei na conta do coronavírus. Não faço catálogo mais. Catálogo é digital. E deu. Ninguém mais vai na banca de revista para comprar um jornal ou comprar. Ninguém faz isso. Todo mundo é aqui no celular, é no digital. Por que eu vou imprimir catálogo e destruir árvore para imprimir catálogo? Acabamos com isso, quebramos esse paradigma. Quebramos alguns paradigmas. Poxa vida, conseguimos desenvolver coleção num curto espaço de tempo. A gente fez muitos paradigmas que a gente conseguiu realmente quebrar. Quer ver? Desenvolvemos representantes para ajudar a cobrar, não imprimir catálogo, a venda porta a porta. Ah, não podemos vender porta a porta, porque senão o nosso lojista, como é que fica? Não, vamos vender porta a porta, não tem problema, vamos tocar o pau, vamos fazer. Então, sim, a gente aproveitou para desenvolver algumas coisas de transformação digital, longe do que a gente precisa chegar, mas o fato é que hoje a gente sabe que precisa chegar. É o seguinte, estávamos deitadinhos numa banheira de água morna e estava bem gostoso. Estava uma delícia aquela banheira de água morna. Aí veio um caos desse para tirar a gente dessa banheira de água morna e vamos se mexer. Ou a gente chora, ou a gente vai trabalhar e vai fazer alguma coisa diferente. A gente resolveu não chorar e fazer a coisa acontecer. Foi isso aí, foi por aí. Assim, do que a gente ouviu até agora é super inspirador. Chega quem é de pessoas que quase emociona, falando de comunidade, de gente, né? Queria ouvir um pouquinho, Robson, do que tu tá fazendo hoje para manter a equipe no trilho, né? As ações no trilho e para manter essa batida, assim. Eu acho que, assim, nós temos na empresa uma parceria ali na diretoria entre eu e a Marli, que é a fundadora e presidente da empresa, onde ela é muito do como. Ela vai muito no como, muito na operação, para sempre melhorar a operação, sempre naquilo ali. E eu vou muito na estratégia. Eu vou muito na estratégia do que nós podemos fazer para crescer, de que forma vamos crescer, o que nós vamos fazer. Então, a gente vai se dividindo desta forma. O que eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos que fazer, né? Nós temos que entender muito mais do consumidor, muito mais do consumidor. Quem trabalha em varejo estuda mais consumidor, quem trabalha na indústria estuda menos consumidor. Nós temos que trabalhar muito isso. Nós temos que ser muito mais inteligentes no desenvolvimento de coleções, que é um trabalho que a gente está fazendo, inteligente para cuidar da relação custo-benefício disso tudo. E nós temos que ampliar a capilaridade de vendas. É necessário isso. O único formato de vendas ele não se sustenta. Então, o e-commerce é necessário, o B2B é necessário, o representante é fundamental no nosso processo. Um trabalho com key accounts é também fundamental e outros formatos de vendas que possam surgir, eles são realmente fundamentais. Mas mais do que tudo, eu volto para um tema chamado velocidade. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos que ser muito velozes, não importa o tamanho que a gente tenha. Velozes para entender o mercado, trazer para dentro e conseguir transformar isso em resultado para o cliente. E isso passa por tudo, inclusive redução de lead times de fabricação, passa por uma série de fatores, porque o que está muito claro hoje em dia? Não tem mais muitas verdades, né? As pessoas não sabem como é que vai ser amanhã. Como é que vai ser amanhã? Então, será que as pessoas querem programar uma compra para daqui a
30 dias, 60 dias? Como é que vai ser? Então, essas coisas nós temos que pensar. Todo mundo que trabalha com venda programada, à distância, todo mundo tem que repensar um pouco esse formato. Isso do ponto de vista de estratégia. Do ponto de vista de gente, é não perder de forma nenhuma este engajamento. Porque o engajamento que nós tínhamos da equipe com a Marlan já era forte, mas ele cresceu nesse momento. Ele cresceu. Porque foi a forma que a gente conseguiu realmente trabalhar e trazer a equipe para esse engajamento. Volta para uma questão chamada propósito, né? Se você está numa dificuldade e você tem que sobreviver, você tem um propósito que é a sobrevivência, né? Então, qual é o próximo propósito? Essa pergunta nós temos que nos fazer. Aqueles propósitos bonitos, românticos e etc., né, que tem um monte de empresa tem, e está lá escrito na portaria, não é desse que eu falo, que está escrito lá na portaria e as pessoas lá dentro não praticam. Eu falo de propósito que se conectem, o propósito da empresa com o propósito das pessoas que estão lá dentro. Porque cada pessoa que está lá dentro tem o seu propósito e a gente tem que conectar essas coisas. E eu entendo que esse é o próximo passo nosso, de a gente manter essa diferenciação. Tá? Tem um ponto que eu tô te escutando e eu tô vendo a Marli interagir, né? Você fala bastante da parceria da fundadora versus um diretor-geral responsável por uma gestão profissional que foi para essa empresa com o desafio da profissionalização da equipe que se tinha, né? Então, assim, vamos fazer o melhor com o que nós temos. Eu sei que você acredita nisso. Se você puder dar algumas dicas, Robson, de como manter a saúde dessa relação, sabe? Do fundador com o diretor profissional versus pessoas. Fala pra gente sobre isso. Não sei se tem receita, né? Eu não sei se tem receita, é complicado, né? Essa pergunta agora você quis me pegar, mas assim, vamos lá. Primeiro é o seguinte, tem que haver muito amor pelo que se faz, né? Eu vou trabalhar todos os dias na empresa porque eu tenho um carinho muito grande pelo que eu faço e eu tenho uma equipe que eu ajudei a formar. Eu tenho um compromisso com essa equipe. Eu não tenho um compromisso só com a empresa, eu tenho um compromisso com a equipe, né? Então, isso é bastante importante. Você pegar realmente assim, eu e a Marli, você citou eu e ela, né? Ela como fundadora, eu como diretor-geral, é uma maravilha lá dentro da empresa. Não, a gente quebra o pau. A gente quebra o pau. Normal, né? Mas é com respeito. A gente quebra o pau. A Marli escreveu ali, respeito, tá escrito ali. Sim, 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 sim. Robson, a tua conexão travou. Opa, voltei? Voltou. Alguém me ligou aqui agora, brincadeira. Entendi. Tá. Mas eu vou aproveitar, né? Mas eu só gostaria de concluir essa minha resposta para dizer o seguinte: nós temos complementariedade. Isso é bacana, ok? Nós temos complementaridade. Existem competências que eu tenho que são mais fortes, existem competências que ela tem que são mais fortes. A gente se respeita e faz o nosso trabalho da melhor maneira possível, tá? É isso. Tá bom. Tenho mais uma questão que eu tô vendo aí, o Renato Medeiros. Desde o começo ele está acompanhando a gente e o ouvido dele é custos. Tem alguma coisa ainda que você esteja fazendo hoje, Robson? Qual é a rotina para continuar nessa pegada de inovação, transformação, engajamento, mas blindando o custo? Blindando o custo? Isso. Vamos falar de... uma coisa é custo, outra coisa é despesa, né? Uma coisa é custo, né? Custo é o custo do produto, que isso é um outro trabalho que se faz no dia a dia e tem que sempre se buscar melhorar esse custo, né? E a gente, inclusive, posso dizer que tem muita coisa para fazer nessa área. E a outra coisa é o caixa, né? É o dinheiro que você tem para fazer as coisas.
Nós estamos investindo naquilo que verdadeiramente importa no momento, que é mercado, conquistar mercado e cuidar de gente. A gente está investindo nisso, tá? Basicamente nisso. Nós investimos numa plataforma B2B, investimos numa plataforma B2C, investimos em premiações para a equipe de vendas, para motivar a equipe de vendas para ir para campo. Estamos investindo em pessoas hoje, contratando pessoas mais focadas em mercado e área comercial. Eu e a Marli temos discutido a estrutura de mercado da área comercial. A gente está aí inquieto para evoluir com isso aí. Então, assim, com muito cuidado, muita parcimônia e cuidando do caixa, estamos investindo com cuidado, né? A Ali está me ajudando aqui, a Ali é a nossa gerente de produto, está me ajudando. Ela colocou que eu tenho uma frase que fala assim, que custo é igual a unha. A gente corta e ele cresce, né? Então, do dia a dia você sempre cuidar do custo. Essa frase não é minha, não. É da Ali. Eu escutei por aí. Não, eu escutei por aí. Eu não sei quem é o dono dessa frase, mas não é minha. Eu gostei dela. Legal, bacana. Vamos seguir, então, falando sobre um ponto bem importante, né, Robson? Que é a questão de cultura e pessoas. Cultura versus pessoas, né? Qual está sendo a tua receita? Assim, ó, cultura, primeiro, ela, na minha opinião, é algo que tem que estar em transformação. Existe uma essência, mas ela tem que estar em transformação. Isso é inevitável, tá? Em qualquer empresa. Vamos falar um pouquinho da Marlan. Falando da Marlan. Estamos falando da Marlan. Sim. Quando eu entrei, existia uma cultura lá dentro instalada. E veio com a Marli como fundadora. Na medida que eu entro, eu sou um diretor-geral, eu estou lá dentro, eu tenho uma equipe de liderados, eu trabalho com um time, eu trabalho com gente, eu trago para essa cultura ingredientes, certo? Faz sentido isso? Faz sentido? Sim. Eu trago ingredientes para essa cultura e juntos a gente faz com que a cultura evolua. Neste momento de pandemia, e o aprendizado desses 4 meses, que eu acho que todo mundo tem que fazer, é o seguinte: espera aí, o que nós vamos evoluir aqui na nossa cultura para a gente poder se adaptar a esse novo momento? Porque você não pode morrer abraçado com uma cultura, tá? Não dá para você morrer abraçado com um estilo, você não pode morrer, você tem que evoluir sem perder a sua essência. Existem coisas que são da sua essência que você não vai perder, que a gente respeita, que estão lá nos nossos valores, que vem com a fundadora, a gente respeita, mas nós temos que evoluir com a cultura. Cultura e gente, totalmente simbiótico, totalmente simbiótico. Quem faz cultura é gente. E cultura, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito, né? A gente tem que trabalhar fortemente, passar a cultura, incutir a cultura nas pessoas. A gente faz isso dentro da Marlan muito fortemente, de várias formas, desde o café que os funcionários têm com a Marli uma vez por mês, que determinado número de funcionários tem um café com ela, desde as reuniões que a gente faz, desde os quadros que a gente tem pela fábrica inteira, passando todas essas questões de missão, visão, valores, a gente passa o nosso ideograma, a nossa cultura ali dentro, até todo esse processo de mudança que vai mexendo um pouquinho nessa cultura e vai aprimorando ela. Para mim é simbiótico isso. Entendi. Nós também acreditamos nisso, né, Robson? E aqui na VL nós estruturamos um trabalho novo, rápido, para poder oferecer para as empresas intervenções específicas relacionadas à cultura, relacionadas a pessoas, relacionadas à revisão de estrutura de pessoal e de custo. Na tua visão, existe uma ordem lógica para quem, de novo, quem está nos escutando e ainda não está nesse trilho ou ainda não sabe, né, o que fazer? Existe essa ordem? Vamos pensar o seguinte, uma ordem entre, vamos só conectar aqui, né? Uma ordem entre quais tópicos? Vamos lá, repete os pontos. Pessoas. Né? Pessoas, okay. Falando em cultura. Tá. Cultura, pessoas. Pessoas, cultura.
custos, né? Certo? Remuneração e benefícios e manter a atratividade. Tá, Né? então vamos Então, lá. estou falando nessas 4 frentes. Tá. Né? Eu tô acompanhando que tem vários outros diretores nos acompanhando também, ou, enfim, né? Uhum. Que talvez não esteja com esse trilho tão claro. Para mim é o seguinte, minha opinião, né? Minha opinião sobre isso Claro. é o seguinte: cultura, gente, ponto número um. Ponto número um. Porque assim, ó, você tem que ter verdade na coisa, né? Tem que ter verdade. E a cultura, ela faz com que a verdade ela floresça, ela apareça, né? Então, cultura para mim fundamental, ok? Quando a gente cultura com gente aqui, quando você fala de remuneração variável e atratividade, tá? A atratividade, para mim, ela está relacionada com uma série de coisas, né? A cultura que o mercado consegue enxergar que eu tenho, o ambiente de trabalho que você consegue enxergar que eu tenho, os desafios que o mercado consegue enxergar que eu tenho, e a remuneração e a meritocracia. Eu acho o seguinte, quando a gente fala de remuneração variável, ela tem que estar muito atrelada a um forte trabalho meritocrático, um forte trabalho onde você tenha metas claras, combinadas e que elas sejam fidedignas, que você consiga medi-las adequadamente. Quando você agrega uma remuneração variável a metas e desafios, você tem que ter um cuidado absurdamente grande para que isso seja muito preciso, para que isso não gere dúvida para as pessoas que estão ali dentro. Então, para mim, a ordem passa por cultura, gente, obviamente custos, que eu não falaria de custos, eu falaria de orçamento, né? Vamos colocar, custos é um item de um processo maior, né? Vamos chamar de orçamento empresarial, que envolve despesa, receita, custos, despesas fixas, despesas variáveis, etc, etc, etc. Tudo isso junto vira esse pacote. E aí você pega todo esse pacote aqui, onde você tem metas claramente estabelecidas, implanta o teu processo meritocrático, e a partir de um processo meritocrático você pode partir para uma remuneração variável. Porque a remuneração variável ela sempre tem que estar atrelada ao desafio e aquilo que é importante para a empresa naquele momento. Eu posso estar no momento precisando abrir mercado e abrir clientes, eu vou remunerar por isso. Daqui a pouco eu posso precisar melhorar minha margem de rentabilidade, eu vou remunerar por isso. Então eu colocaria nessa ordem, cultura, gente, toda a estrutura orçamentária e estratégica da empresa, meritocracia, distribuição de remuneração variável e, consequentemente, a atratividade, ela está envolvida em tudo isso, né? Ok? Sim. Não sei se respondi. Respondeu. E a gente já está caminhando para 1 hora de conversa, né? E eu sei que a gente sempre tem muito assunto e é sempre muito bacana, assim, poder trocar experiência, né, Robson? Eu queria saber de ti se tu gostaria de deixar algum recado, assim, alguma dica especial para quem está nos escutando e que ainda não está no trilho, no resultado esperado. Bom, eu colocaria resumidamente o seguinte, que a gente lê isso em livro, a Marli sempre fala disso, que a gente não pode desperdiçar uma boa crise, né? Isso está num livro... Ela comentou isso aqui durante a nossa conversa. E o Taleb, do livro da Antifragilidade, eu até vou ler aqui, ele fala que eventos incontroláveis representam uma oportunidade única para aprender e crescer, né? Então, a gente acaba, ao longo da vida, estudando um pouco de cada coisa, cai um pouco na parte espiritual, cabala, barra de axis e um monte de coisa que você pode estudar na vida para você evoluir. Você acaba sempre num ponto que é o seguinte: tudo depende da forma como você enxerga as coisas. Se você se fizer de coitado e for como coitado, porque o ambiente é esse, é isso que você vai colher. Agora, se você for buscando realmente oportunidades de aprendizado com isso, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente traz resultado. Eu posso dizer para vocês de verdade que
eu pude vivenciar, a gente pôde vivenciar na prática. Em 4 meses intensos, parece que passou um ano. Em 4 meses parece que passou um ano, para mim parece que passou um ano. Não é fácil, você, obviamente, você cansa e tal, você não está o tempo todo 100% energizado, obviamente, então, eu divido muito eu consigo dividir muito essa coisa da vida profissional com a vida pessoal, né? Eu consigo passar os meus dias no trabalho 100% focado no trabalho e consigo relaxar no meu final de semana com a minha esposa, eventualmente com os meus filhos, né, que já são adultos, com o meu enteado, e a gente consegue passar por isso juntos, entende? E aprendendo com isso. Então, assim, ó, não percam a oportunidade de aprender com esse momento e tirar proveito disso de alguma forma, sabe? Porque tem muita coisa boa no meio dessa história toda. Muita coisa boa. Mesmo, eu tô aqui em São Paulo. Estou aqui em São Paulo, conversando com clientes e vendo isso também. E aí você percebe no perfil do cliente que você conversa que tem um foco mais negativo e que está indo para o buraco, e um outro cliente que está indo. E é o mesmo ambiente. É o mesmo ambiente. Nós estamos todos no mesmo ambiente. E os resultados eles são diferentes de acordo com a forma como a gente enxerga tudo isso, né? Então, eu acho que começa lendo aí o Taleb aí, que já vai ser legal, né? Tá Começa bom. lendo o Taleb que vai ser bacana. Então, assim, ó, eu tô vendo um monte de gente agradecendo. Eu gostaria de te agradecer de coração, em nome da equipe Veli, em nome da equipe Marlan, que nos assistiu e nos acompanhou, dos clientes que dedicou o tempo aí. Nós estamos chegando em 1 hora, infelizmente. Eu sei que a gente, se deixasse, a gente ia mais tempo, né? Mas, de novo, muita gratidão por esse momento. E eu desejo sucesso para todos nós daqui para frente, tá bom? Muito bom, eu que agradeço. Para vocês todos, para ti, Robson, né? Que a gente tenha servido de inspiração, ou pelo menos que a gente possa ter terminado a noite de uma forma diferente para algumas pessoas. Muito bacana, muito legal. Eu que agradeço a oportunidade de você, Ana, da Vera, ter me convidado para poder dividir com vocês um pouco desse trabalho que a gente é meio entusiasta, né? Bastante entusiasta disso, tá bom? Sim. Valeu, Tá obrigado. bom. Obrigado para todo mundo que nos ouviu aí, valeu? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.